Só que eu acho também muito razoável para quem está começando lembrar, esquecer aquele papo, que os direitos fundamentais eles não se resumem apenas no nosso artigo 5º. Na realidade, quando a gente pega para estudar, Patrícia, direitos fundamentais, nós iremos encontrar vários temas inseridos. Tanto é que eu já começo, a primeira anotação que você está fazendo é essa nossa listagem, esse nosso índice aqui no quadro, né? Os direitos fundamentais, contemplando os chamados direitos e deveres individuais e coletivos, todo o nosso artigo 5º, do 6º ao 11, os chamados direitos sociais, que vão trazer várias informações próximas, linkadas ou basilares do direito do trabalho, artigo 12 e 13, vamos estudar um assunto muito gostoso, que é a nacionalidade, e do 14 ao 17, tanto os direitos políticos quanto os partidos políticos. Só para que tenhamos ideia, esse nosso módulo foi feito em 5 encontros, né? Mas para quem já está aqui assistindo, já vem de outros ciclos, sabe que a gente nunca consegue terminar em 5 encontros. É bem provável que esse nosso ciclo dure uns 8 encontros. Justamente por conta da quantidade de informação que a gente tem aqui. Aí alguém pergunta, porra, por que tu não botou então 8 encontros lá? Não, porque o Lincoln fica puto, porque se eu botar 8 encontros, o valor vai ficar desse tamanho. Então eu boto em 5, que o valor fica menor, e aí quem toma esporro depois por pedir aula extra sou eu. Vocês não têm culpa de nada, recebem mais do que investiram. Então é bem melhor trabalhar desse jeito, né? O Lincoln vai assistir, mais uma vez vou tomar esporro, mas tudo bem, galera. Aula de hoje, primeira aula, assunto muito gostoso de se estudar. Nas turmas regulares, inclusive, quando eu começo a trabalhar direitos fundamentais, eu sempre começo por esse assunto. E no módulo não será diferente. Vamos começar brincando com essa nacionalidade, tá? É um assunto que muitas vezes, pelo tempo que a gente tem naquelas turmas corridas, a gente acabou de sair de um DPE, né, da vida. E na turma de DPE, lembro que eu precisei fazer nacionalidade em meia aula. Uma correria gigantesca. E certamente muita informação acaba ficando de fora. Porque a gente parte da premissa e o aluno que está sentado ali, numa turma regular, que pega um conteúdo programático enorme do direito constitucional, o cara conhece bem o direito constitucional e a gente tem que matar isso em 5 aulas. Pode ser, porque senão vou me confundir. Obrigado. Então, hoje a gente vai trabalhar com mais calma. Hoje não, em todas as aulas desse módulo, a tal da nacionalidade brasileira. Assunto que começa lá no artigo 12. E eu quero que você já anote aí no teu caderno que a nossa Constituição ela dispensa informação sobre a chamada nacionalidade brasileira originária, mas também faz menção à chamada nacionalidade brasileira derivada. Tá? Essa nossa nacionalidade originária, ela comumente também é chamada de nacionalidade de primeiro grau. Ou pode também ser chamada de nacionalidade primária. Eu acho que a palavra primária é tão interessante porque ela me leva à ideia de ser a primeira nacionalidade do indivíduo. Aquela nacionalidade que ele conquistou sem pensar. Até porque essa nacionalidade, anotei, ó, ela independe de manifestação de vontade. Ela independe de manifestação de vontade. É aquele brasileiro que se tornou brasileiro sem saber. E o momento de aferição dessa nossa nacionalidade originária vai ser sempre o nascimento. Só que é bem provável que todo mundo que esteja aqui saiba que a nossa Constituição trouxe 2 critérios para a aferição da nacionalidade originária. Ou o nascer com o sangue brasileiro, ou o nascer em solo brasileiro. Pois é, o nosso Constituinte deflagrou o chamado critério misto. E como é módulo, né, Fabiano? É bom a gente bater um papo sempre para analisar algumas coisas. Toda Constituição, mundo afora, apresenta o critério de sangue. O critério de sangue é o critério primário. Mas o critério de solo, ele é apresentado em constituições de países recentes, países novos, ou países que viveram grandes colonizações, Damião, que foi o nosso caso. Um exemplo, a primeira Constituição brasileira, vocês lembram? Nasceu quando? 1824, mas o Brasil se torna independente 2 anos antes, 1822. Pensa comigo, gente. De 1822 a 1824, eu já poderia dizer existir juridicamente povo brasileiro? De 22 a 24? Fala, não. Sabe por que não? Primeiro, o conceito de povo, vínculo jurídico-político que liga um determinado indivíduo a um determinado Estado soberano.
E quem vai determinar as regras para que esse vínculo seja estabelecido é uma Constituição. Se o Brasil, em 1822, quando nasceu, se tornou independente, ainda não tinha Constituição, eu ainda não sabia como estabelecer um vínculo entre indivíduos e o Brasil. As primeiras regras de vínculo vieram na primeira Constituição brasileira, a Constituição de 1824. Ali, a partir daquele momento, a gente viu a possibilidade de se nascer novos, ou um novo povo, o povo brasileiro. E essa primeira Constituição, Luciana, para fazer nascer o povo brasileiro de maneira rápida, precisou, obviamente, estabelecer o critério de solo. Ninguém ainda tinha sangue brasileiro. Como é que eu faço isso? A partir do momento que o teu filho, ou português, ou espanhol, ou francês, ou holandês, nascer aqui no Brasil, ele vai ser meu também, hein? Mas ele pode ter também a nacionalidade dos pais? Mas a partir de agora ele já carrega a nacionalidade brasileira. O critério de solo é o critério óbvio para fazer nascer povo. E a partir desse momento, a descendência destes que nasceram no Brasil passaram a ter a nacionalidade brasileira pelo sangue. Tá? Tanto é que, se você for analisar as constituições de países europeus que viveram grandes reinados absolutistas, como Itália, Portugal, Espanha, esses países só apresentam um critério de sangue. Não tem mais necessidade de se fazer povo. Agora, a gente já tem povo suficiente? Tem ou não tem? Porra, pra cacete. A próxima Constituição brasileira, que vir a nascer, ou vier a nascer em 2029, pode estabelecer apenas o critério de sangue? Pode ou não pode, gente? Pode, já tem povo suficiente. Mas o Constituinte, em 88, não quis assim. Quis ainda colocar o critério de solo e sangue, critério misto. Vamos mais, o Constituinte também percebeu que tem maluco para tudo. Tem aquele maluco que se torna brasileiro não por... sem ter manifestado vontade, mas tendo feito um pedido. Essa é a chamada nacionalidade derivada. A nacionalidade que depende de manifestação de vontade.